Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a deusa, tá on mais uma vez, gente. Hoje a gente tem um papo fantástico, como todos. Eu tô muito feliz que estão aparecendo mulheres maravilhosas aqui, com cases de sucesso, mulheres que estão sendo premiadas, mulheres que estão fazendo seus projetos, projetos com propósito. E Benza a deusa cada vez mais está sendo portas para levar essa voz dessas pessoas, tanto homens quanto mulheres, né, que vêm aqui, para levar isso para o mundo. Então, se você é uma pessoa que quer vir contar sua vida, sua história aqui no Benza a Deusa, aproveita para a gente fazer esse movimento que está muito massa. Benza a Deusa está expandindo cada vez mais. Então, Benza a Deusa, né? E quero convidar você a acompanhar esse papo hoje. Para começar, puxa na sua memória aí quanto tempo você está desconectada, desconectado de você mesmo, de você mesma, da sua essência, do que você veio fazer, daquele pulsar, sabe? Aquele pulsar íntimo, assim. Tem esses momentos acontecendo na sua vida, você está percebendo isso? Então aproveita esse papo aqui. Benza a Deusa tá on. Bora! Gente, hoje a gente tem uma convidada especialíssima, direto do Rio Grande do Sul. Eu tô ficando muito chique com esse Benza a Deusa, cada vez mais Brasil inteiro aparecendo por aqui. Então, quero dar boas-vindas para Rayane Tonquiel, dos Santos. Bem-vinda ao Benza a Deusa. Obrigada, eu que agradeço. Olha, estou muito feliz que você veio por aqui, inclusive pela indicação da Gil também, né? Que a gente já conversou aqui no Benza a Deus, ela falou a história dela, que foi uma coisa maravilhosa. E essas conexões, eu falo assim, aproveitarmos as ambiências, os momentos que a gente se encontra pela vida, né? Nada é por acaso. Então, bem-vinda a esse palco aqui, todo seu. Ai, obrigada. Obrigada, estava te escutando agora e já estava pensando, né? O quanto de fato a gente fica desconectada. E enquanto eu estava vindo dentro do avião, tinha situações que a gente vai, né, acionando, acessando. E o quanto nós estamos desconectadas dessa essência, eu estava olhando toda a cidade pensando, meu Deus, como nós somos pequenos. Como há uma pequenez na nossa existência, mas ao mesmo tempo nós estávamos nos ares. Então a grandiosidade que a gente também tem. E aí essa dualidade que muitas vezes vai nos acometendo e essas oportunidades que a gente tem aqui agora para poder organizar tudo isso, não ficar nessas polaridades, poder encontrar um centramento maior entre quem somos, o que fazemos, como servimos. E obrigada, né, por ter me recebido nesse espaço, que é um espaço para que a gente possa investir ainda mais no autoconhecimento, no desenvolvimento. Eu sempre falo isso. Em outros momentos, a gente não tinha espaço de fala. Muitas vezes na infância, muitas crianças que hoje são adultos não tiveram essa oportunidade de falar. E hoje nós temos exatamente isso, que é colocarmos palavras e organizarmos o que sentimos, o que vivemos, o que queremos, é muito gratificante, né? Então, obrigada. Que bom, gente. Prepara que esse papo vai ser bombástico. A gente vai trazer coisas maravilhosas, como sempre. Apresentando a Rayane para vocês. Ela é psicóloga, mentora de Mindfulness, que eu achei maravilhoso isso. Mentora de mulheres também, faz trabalho incrível, faz alguns trabalhos maravilhosos. Inclusive está aqui em São Paulo para fazer um evento, né, também. Aproveitando essa deixa, né, Rayane? E esse ponto que você trouxe, eu vejo muitas pessoas desconectadas mesmo. Nós mesmas passamos por momentos que a gente esquece e acaba seguindo protocolos que às vezes tem nada a ver. E o que eu vejo muito nas redes, ainda mais desse meio que a gente está entrando também, né? Tem muitos protocolos de seja assim, faça assim, envelopa assim, funciona assim, o marketing, né? Aquela coisa. E a gente esquece essa fagulha de quem somos, nossa essência, como que a gente fala a nossa verdade, né? Então, você está sentindo isso também, né? Sabe que eu tenho trabalhado muito com empreendedoras e com mulheres em geral, né? O meu foco é o trabalho no feminino. Mas não no feminino no sentido de nós trabalharmos o masculino, força de trabalho, feminino, gentileza, cuidados ou o nosso autocuidado. É o feminino nessa forma onde nós temos uma missão como mulheres, porque nós nascemos mulheres
E através de nós geramos vidas. Só que antes de nós gerarmos vidas, nós precisamos gerar a nossa própria vida. Então, esse trabalho que eu me refiro especificamente, né, com o feminino, que é essa oportunidade de, dentro das empreendedoras, elas não se desconectarem de si para colocar apenas os envelopes, apenas o que dizem que é a receita do sucesso. Acho que o marketing hoje, ele é benéfico, mas que tudo a gente tem que usar filtros. E nós não temos como sociedade, vamos dizer, a consciência de usar os filtros adequados na nossa individualidade. Então, está todo mundo num piloto automático, buscando a fórmula secreta, seja para o sucesso, seja para a felicidade. E enquanto se busca isso, se desconecta do aqui e agora, se desconecta da sua verdadeira essência, que é a sua fonte de vida e que é a sua fonte de poder. Então, toda vez que eu vejo algo que diz assim, faça isso, aquilo e aquele outro, como se isso fosse uma fórmula mágica, eu trago. Não existe mágica, mas existe a magia da vida. A magia da vida a gente acessa quando a gente está presente, no aqui e agora, consciente de quais são as dificuldades que eu tenho, quais pontos de melhoria que eu quero aplicar na minha vida, quando eu estou centrada no meu crescimento, na minha evolução, e aí eu acesso algo, que é a magia da vida, que são os presentes que o universo vai trazendo, que a gente só consegue acessar esses presentes quando nós estamos conectadas conosco, com a nossa essência. Eu considero exatamente esse podcast um presente, porque a Gil participou, e aí através da Gil eu conheci, e eu já estava com a passagem marcada, e eu falei, vou mandar uma mensagem para ela. Então, são oportunidades, os presentes que a vida vai nos dando, só que a gente só consegue acessar quando nós estamos conectadas conosco, e não com o externo, com a sociedade. Que, qual é o podcast que vai te trazer tantos milhões de volta, por exemplo. Não, é aquele que a gente está no nosso movimento de ser, no nosso movimento de expansão e que está se oportunizando o crescimento, cada uma no seu ritmo, da sua forma, mas cada uma entrando em movimento, que é isso que eu considero essencial. Maravilhoso. Movimento. Movimentar a vida. Isso que você trouxe, eu fico até emocionada, sabe por quê? O Benza Deus realmente está sendo portas. Cada pessoa que passa aqui traz sua verdade de uma forma genuína, naquele lugar da pessoa, né? Então, vocês também que estão ouvindo aí, as pessoas aqui gostam de ser profundas, não é aquele espectador que fica no raso somente, né? Mas gosta de aprofundar, gosta de se trabalhar, se lapidar, e eles navegam junto com cada participante que aparece aqui também, cada convidado. E está sendo maravilhoso. Então, se você sentiu essa sincronicidade, eu falo que realmente é, porque Benza Deus tanto abre portas para as pessoas aparecerem como oportunidades, como as pessoas que aparecem também levam, né, o nome do Benza Deusa para outros lugares, né? E isso que você falou das oportunidades é muito interessante, porque eu vi um post seu que você comenta assim, onde está o seu foco? Porque às vezes você que está ouvindo aí, onde está seu foco nesse momento? Às vezes a gente fica preso no passado, ou fica muito pensando só no futuro. E você, como mentora de Mindfulness, pode nos auxiliar nesse momento para falar como que a gente pode trazer o nosso foco de volta para a vida para aproveitar essas oportunidades, né? Com toda certeza. É muito... Nós estamos em uma sociedade que ela é hiperestimulada. Nós estamos em um momento que tem acesso à internet, que se nós pensarmos um tempo atrás não tínhamos, mas um acesso limitado, um acesso restrito. Nossa geração passou pelo tédio, as gerações atuais não passam pelo tédio, não tem mais tédio. Então fica o imediatismo, a irritabilidade, o desconforto emocional e cada vez mais uma dificuldade para gerir essas emoções. E quanto mais dificuldade você tem para fazer a gestão emocional, mais dispersa você fica, porque mais você busca por qualquer elemento externo para sanar o desconforto interno. E aí aumentam o que a gente chama das compulsões. Então vai ser o comer, o beber, há muitas vezes até o próprio sexo, um outro vício que é alimentado ali. Isso nós já estamos observando na sociedade. Isso já é notável, assim. Quando a gente entra com as práticas de mindfulness, é porque algumas pessoas, elas já reconheceram que estão no excesso mental ou que estão muito apegadas ao passado. Então, ou a pessoa está pensando
no futuro e tentando controlar o futuro, ou ela está apegada ao passado, dizendo aquela época que eu vivi foi a melhor época da minha vida. Agora eu não é tão bom assim. Olha só o que me acontece. Fica sempre voltada para o passado. Quando a gente faz essa identificação social, a gente vai investigando como, né? Como organizar melhor a sociedade, a individualidade de cada um, para cada um em si sentir conforto, harmonia e para contribuir com o social. Porque isso que tu trouxe, né? A gente leva o benza-deusa, mas o benza-deusa chega para nós, é sempre uma troca. Tudo que eu estou emitindo para os outros vai voltar para mim. E da mesma forma, tudo que está vindo do externo vai interferir no meu corpo, seja ele físico, emocional, cognitivo, mental. Então, a gente precisa ter essa consciência e, através do mindfulness, nós sempre estimulamos o retorno ao momento presente. Porque algumas pessoas optam naturalmente, então aí elas identificam, eu percebo que não estou bem. E aí elas optam por desacelerar. E outras, elas chegam num esgotamento, já num processo mais crônico na vida delas, e aí vem a recomendação, o tratamento para que elas possam desacelerar. E o desacelerar, muitas vezes, ele está voltado a esses episódios depressivos também do passado, porque a pessoa fica fixada mentalmente no momento que já não está mais aqui, naquilo que passou. Então, ela também fica com muito processamento cognitivo, muito processo mental, mas voltado ao passado, e não ao presente nem ao agora. A gente faz as práticas sempre estimulando os 5 sentidos, porque nós somos um ser humano. E a gente sai disso, então, das máquinas, da internet, das redes sociais, do produzir até se esgotar, ou trabalhar enquanto os outros dormem. A gente sai dessa produtividade, que muitas vezes é uma produtividade tóxica, para nós entrarmos no ritmo individual de cada um, na essência, e aí, através da essência, nessa fluência que a gente vai identificando e vai construindo. Eu uso muito mindfulness através da prevenção. Quando nós temos quadros de tratamento, já é tratamento, vai passar pelo mindfulness. Mas muitas vezes nós temos a possibilidade de prevenir e nem chegar naquele espaço. Não preciso adoecer. A gente escuta isso muito na internet também, né? Eu precisei passar por isso para ressignificar a minha vida. Não. Eu sou a defensora de não, você não precisa passar por isso. Porque nós aprendemos por observação. Nós temos estudos científicos que nos mostram, eu não preciso passar. Eu já posso observar e fazer diferente. Não julgando a quem viveu ou como está vivendo, mas sim trazendo para si novos hábitos, novas rotinas, a conexão com o presente, a conexão com a sua essência, e aí elaborando tudo e construindo um novo estilo de vida. Maravilhosa. Gente, vocês viram que tem conteúdo aqui, hein? Olha, esse ponto que você trouxe, então, por exemplo, a sociedade, de uma forma geral, tem mania de remediar a causa. Tá doente, é a gripe, é aquele momento, taca remédio. Tá com alguma questão de dor, põe salompas, põe geló, põe não sei o que, só vai remediar aquele momento ali daquela coisa naquela instância e não vai buscar a raiz, o que você tá falando também, né? E a questão também é boas escolhas. A gente criar boas práticas, igual você está comentando, né? Como que a pessoa começa a mudar o olhar, que a gente estava falando de foco, né? Para ela não ficar remediando só causas, né? E tentar trazer essa prevenção desde sempre. Ou não, talvez, trazer esse peso dessa palavra, que talvez quem está ouvindo pode falar, que saco, né? Tem que ficar sempre na regra. Não, talvez não é isso, né? Mas você ter um olhar mais fluido com o seu ser. O que o seu ser está precisando. Integrativo, né? Integrativo. Porque a gente vem... A nossa cultura, ela é uma cultura voltada para o trabalho, voltada para a produtividade, voltada para o ter as coisas em função de segurança interna. Então, eu preciso de algo externo para que me assegure e que assegure também a sobrevivência da família, por exemplo. Só que esses estímulos internos que são inconscientes e que são muito primitivos, eles ficam fixados. A gente está agora num outro momento da humanidade, mas com um repertório do homem das cavernas. Nossa, total. Brigando, gritando, esperneando, fazendo birra. A gente não tem a maturidade. Então, quando a gente fala sobre essa consciência de como pode começar esse processo de mudança,
Eu acredito muito que essa mudança já começa através da nossa transformação. Então, a nossa responsabilidade sobre sou mulher e o meu papel é conduzir essa família. Sou mulher, o meu papel é conduzir essa criança. Não é educá-la com muita permissividade ou com muita passividade, nem com muita rigidez, mas é aprender sobre as nossas emoções. Porque nós, nesse ser, a gente não teve nenhuma disciplina na escola, na faculdade, que pudesse nos ensinar o que eram as emoções. E aí todo mundo sobrevive a esse campo emocional. E agora, na vida adulta, pode ter a opção, e muitas de nós estamos fazendo essa transformação interna de cultivar novos hábitos, focar na nossa fonte de vida e organizando isso. O que eu observo, né, e que considero bem importante, é que todos esses processos, eles partem do nosso ser. E é inegável hoje que nós somos um ser mental, emocional, comportamental e espiritual. Nós somos tudo e mais um pouco, porque nós desconhecemos toda a capacidade do ser humano. Nós não temos capacidade ou consciência cognitiva de tudo que nós somos. Nós acessamos só uma parte do nosso inconsciente. Se nós acessássemos tudo, meu Deus, seríamos o máximo, assim. Mas estamos caminhando para que cada pessoa possa ter a sua autotranscendência. Então, nós sabendo que é inegável que isso existe. Não é ficar dizendo, psicólogo é para louco. Ansiedade, vamos tomar uma medicação, daqui a pouquinho tudo vai passar. Continuo no mesmo cenário, com o mesmo repertório emocional, não vai passar. Ou eu mudo a minha visão de mundo, ou eu mudo o ambiente onde eu estou. Então, nós sempre atuamos através das duas esferas. Mental, que é corpo, né, que passa pela nossa emoção, e também o comportamental, que é essa mudança de agora eu assumo, agora eu faço. Eu não fico só no pensamento, porque muitas pessoas, elas ficam no pensamento. Esse ano, quando eu comecei o ano, eu falei assim, mulheres, eu tenho a minha egrégora, né, a egrégora das jovens senhoras, para nós vivermos com leveza e com sabedoria, no momento presente. Porque não é nós sermos jovens imprudentes, irresponsáveis, e nem velhas ranzinzas. Então, é a juventude junto com a maioridade para a gente ter aqui agora a nossa sabedoria. Eu iniciei o ano dizendo, jovens senhoras, nós vamos fazer esse ano um ano extraordinário. O extraordinário, que ele vem até do ordinário, de nós só estarmos aqui na nossa presença, construindo aquilo que é melhor na nossa individualidade. Então, se o meu foco agora é me sentir melhor, eu vou ter que cuidar das minhas emoções. Se o meu foco é emagrecer, eu vou ter que reorganizar o meu campo emocional e mental para esse processo alimentar. Se eu quero prosperar mais no trabalho, o que meu interno está talvez muitas vezes travando. O que muitas vezes até a espiritualidade nos traz. Nós somos toda essa complementariedade. As pessoas buscam resposta em um único lugar e elas não vão encontrar. Aí elas buscam, se frustram, vão ficar estagnadas de novo. Então, é muito importante nós termos essa consciência de que é uma caminhada eterna, que nós estamos vivas. Todo dia nós acordamos, todo dia nós respiramos, nos alimentamos, servimos, nos nutrimos, é constante. Então, isso vai ser constante. Só que vai ser integrativo. Uma hora tu está nas emoções, outra hora tu está no teu autoconhecimento, outra hora tu está numa mudança comportamental, seja no teu trabalho, na tua família, outra hora tu está mergulhando na tua espiritualidade, reforçando alguns conceitos internos, mas eles são todos complementares e não individuais. Muitas vezes essa busca de vou então apenas na psicóloga, fica 20 anos fazendo psicoterapia, mas não mudou, porque está só buscando uma fonte, de um espaço para se manter na queixa, ou se manter num corpo de dor. Assim como, muitas vezes, vai em um campo mais espiritual e fica só fazendo reiki, e não fez nenhum processo de desenvolvimento de autoconhecimento. Nós precisamos compreender que a vida é muito mais do que a gente conhece, que nós somos uma gotinha num oceano e que a gente precisa se permitir transitar, né, se soltar um pouco por esse oceano, integrando todas essas partes que nós somos. Perfeito, perfeito. E a jornada é cíclica, né? Então, eu gosto de falar também que a gente não faz um caminho linear, né? Daqui até aqui, pronto. É espiral, e esse espiral, ele faz assim, ó. Isso.
Porque vai aí subindo, mas vai repassando, vai lapidando mais um vai fragmento. revisitar aquele trauma, aquela dor em alguns momentos, porém, à medida que você vai se melhorando, ressignificando, né? Você já consegue estar em outro nível dessa jornada, desse momento. E que a gente estava conversando antes, né? As pessoas têm medo do novo, da transformação, deixar essa zona de conforto. Muitas pessoas, por exemplo, como a gente estava comentando, de remediar questões na hora. Tem chegado para mim muitas pessoas com problema de sono, insônia, não consegue desligar o mental, não consegue dormir, não consegue aproveitar o momento de descanso. Muitas mulheres não se permitem descansar, de fato, né? Tá no modo trator e o pensamento acelerado e tudo. Como que você vê isso também nas suas tratativas aí? Isso. Tu percebe? Eu sempre trago uma fala que ela vai muito costurada para que a gente possa sair daquilo que a gente conhece e adentrar num novo mundo. Por isso que eu sempre falo que qualquer programa que eu conduzo, ele é um programa de transformação, porque a gente muda a nossa forma de ver o mundo, logo a gente muda a nossa forma de sentir e depois a gente muda a nossa forma de agir. E aí a transformação, ela é duradoura. Não é aquela transformação que ela é agora, muda aqui o teu hábito. Imediata. Vamos mudar esse hábito aqui e aí a gente resolveu o problema. Isso é super eficaz para as pessoas extremamente maduras. Quantas nós temos na sociedade? Vixe. Nós temos hoje muitas pessoas que dizem assim, faça X, Y e Z. Foca aqui nessa atividade, faz isso por 21 dias. Como se 21 dias fosse o suficiente para mudar a vida de alguém, por exemplo. Porque cada pessoa, ela vai ter uma intensidade na execução de uma prática e um relacionamento interno com cada prática. Então, às vezes, a pessoa vai fazer na força do ódio. Vai dar certo? Não. Academia. Se a pessoa vai fazer na força do amor, tem mais probabilidade de dar certo. Só que 21 dias não é referência. Tem-se um estudo que pauta ali, faça 21 dias e pode-se, então, ter uma alteração no teu comportamento. Pode, mas isso não se aplica para todas as pessoas. E eu olho essa camada dizendo, essa camada ela é muito positiva para as pessoas mais que realmente estão maduras, centradas, já sabem quem são, já sabem o que querem, já estão na espiral um pouquinho mais acima, aí a gente vai olhar para um comportamental, por exemplo. O que nós vamos fazer? E aí eu traria aqui, né? Vamos trazer a queixa do sono em especial, né? A queixa do sono, como que eu conduzo? Primeiro que a gente vai passar por todo um outro processo, né? Mas se a pessoa já está no seu âmbito de maturidade, ritual noturno. Vai começar a desacelerar, desligando todos os estímulos, tablet, TV, tudo. Vai reduzir a luminosidade da casa, vai colocar um óleo essencial, porque vai estimular os seus sentidos. Vai começar a fazer uma prática que a gente chama de body scan, que é o escaneamento corporal, que é passando a atenção pelo corpo inteiro, relaxando cada músculo do seu corpo. Vai respirar. Não existe quem faça uma prática de mindfulness e não saia relaxado depois. Mulher do céu, eu já tô relaxada aqui, gente. Vocês Porque estão ouvindo aí? Só de você falar, a gente já aqui, ó. A gente faz uma ativação do nosso sistema nervoso parasimpático e há um relaxamento. Só que as pessoas, elas estão tão fixadas hoje em fazer como checklist. Então essa aqui é a fórmula, esse aqui é o roteiro para que eu possa dormir melhor. E ela vai com muita, eu vou dizer rigidez mesmo, né? E ela começa, não, mas é que eu devia ter feito 5 minutos antes. É que eu passei do horário, então não deu certo. Ela não consegue soltar, porque ela fica no controle mental. O soltar que a gente fala é poder fechar os olhos. Algumas pessoas não conseguem ficar com os olhos fechados. Outras não conseguem sentar e relaxar. Porque é tanta rigidez, tanto controle em tudo, que se eu relaxar, eu posso não voltar. Há um medo profundo por trás disso, né? Sim. Se eu tenho um surto, se eu adoeço, se eu solto o controle e eu enlouqueço, no interno de muitas mulheres, lá no nosso inconsciente, tem o medo da loucura. Então, muitas mulheres ficam ali nessa rigidez mental do controle para não enlouquecer. Só que elas não percebem que exatamente a rigidez que vai trazer, entre aspas, né, o enlouquecimento. Só que nós temos, então, essa primeira camada, que é a camada dos mais inconscientes,
que estão mais, né, no nosso automático, no inconsciente coletivo, nas massas, que elas precisam perceber que não é um comportamento que vai mudar a vida delas, mas sim um conjunto completo de fatores onde elas possam dizer, tá, quem eu sou, onde estou, o que gosto, como faço, quem sou, como eu tenho nutrido a minha vida, logo como eu estou nutrindo a vida das pessoas que estão próximas a mim. Porque as mães, muitas vezes, elas dizem, tenho que cuidar do filho, mas ela não está cuidando de si. Uhum. Se ela não cuida de si, qual é o exemplo, o modelo que ela está dando para o seu filho? O modelo é inapropriado, então o que ela fala não é o que ela faz, é incongruente. A criança aprende? Não. E é essa incongruência que muitas vezes traz todas as dificuldades que nós temos. Porque os modelos que nós vimos não foi o que nós escutamos, não foi o que nós aprendemos. Por isso que até mesmo dentro da faculdade de psicologia, muitas vezes eles trazem, né? A gente estuda, a gente aprende, mas a gente precisa percorrer esse caminho. Porque senão fica aquela dicotomia entre a teoria e a prática, que é um campo muito distante. A gente sabe que a teoria nos mostra um norte, mas que a prática a gente precisa ir respirando, tolerando, se permitindo viver esses processos de transformação. Não rivalizando com as teorias, mas adentrando a elas, dando possibilidades para que elas estejam presentes. Maravilha. Eu já quero propor algumas coisas aqui, hein? Que a gente possa fazer com o pessoal, ver o que você acha. Uma prática para... Pode ser no final também. Pode ser uma prática curta, no sentido da pessoa conseguir parar uns minutinhos Sim. e fazer um centramento? Sim, com Isso toda certeza. é possível, sim? É possível. Já vou aproveitar e deixar aqui quem tá me acompanhando lá no Insta, @RaianeTonquiel. Tem sempre essas práticas num estilo de vida. Então, é alimentação, é práticas de mindfulness, é no fortalecimento do corpo, atividade física. Eu trabalho também com essas emoções. Mas tem o podcast do Spotify, mas que são somente com as práticas de mindfulness, com algumas outras práticas também. Mas é só colocar Raiane Tonquiel lá no Spotify, que depois vai colocar todos os dias uma ou outra prática para estar realizando, para estar centrando, porque é necessário. É acordar, se centrar, durante o dia respirar. A respiração é a nossa fonte de vida. É a nossa fonte de nutrição. Então, as pessoas não estão respirando, elas ficam tensas, rígidas, elas travam a respiração. Verdade. Tem que inspirar. E você falando isso aí, quando você estava falando, faz um escaneamento, aí eu já relaxei. E aí, tipo assim, já quero largar esse negócio ali na mesa. Isso aí, é bem assim que funciona. E vamos falar de outras coisas. O que me... É que eu sou muito também da área intuitiva, né? Eu fico igual uma parabólica, assim. Às vezes eu capto até o que o pessoal tá querendo perguntar. E, por exemplo, eu estava olhando suas redes e eu vi que você fez uns percursos também parecidos com os meus, né? E você é uma pessoa do esporte também, né? Faz as aventuras, as partes de raft, esportes mais radicais também. É uma coisa bacana, gostosa. A parte espiritual, de reconexão, aquela... Voltar para dentro com verdade, para descobrir um caminho diferente, que é só dessa forma que a gente consegue lapidar, né, essa pedra bruta, igual a gente veio para cá, devido a muitas questões culturais, sociais, de criação e tudo. E eu queria ver Raiane por Raiane no sentido assim, você lá atrás, eu fui lá atrás nessa rede, assim, ó, olhando, e foi você lá agora. Isso, é uma jornada. E eu digo, é uma linda jornada. Porque lá no princípio, nós nascemos no automático, né? Porque nós viemos desta cultura que não nos traz as informações, nós não temos. E eu tive dentro do meu sistema familiar um processo de adoecimento. Então, a minha mãe, durante alguns períodos, ela teve episódios depressivos. E isso me instigou muito a conhecer sobre as emoções. Me instigou a olhar para a sociedade, para as pessoas e falar, por que as pessoas são como são? Por que uma responde desta forma e outra responde de outra? Eu sempre fui muito inquieta, eu fui muito inconformada. E aí, quando eu conheci a Clarissa Pinkola Stass,
que fez o livro A Mulher que Corre com os Lobos, que fez a Ciranda das Mulheres Sábias, que eu sempre recomendo, já fica aqui, recomendação, a gente precisa ler. Ela traz esse instinto da nossa alma selvagem, essa inquietude que é a nossa fonte protetiva. Então, quando eu falo, eu não precisei passar, porque a minha mãe passou. Eu não preciso passar por um processo de adoecimento. Só que ver o adoecimento do outro e ver o adoecimento no sistema familiar, eu vou dizer, abriu portas. A sensação que eu tenho hoje curada, ressignificada, na época a gente sente dor, né? Sim. Então, a inquietude, a inconformidade faz com que a gente busque respostas, faz com que a gente queira se conhecer e se organizar mais. Mas hoje curada, eu falo, nossa, a oportunidade porque trouxe a minha transformação, trouxe a minha autogestão, trouxe o meu domínio da vida. Então, eu iniciei estudando nossos processos emocionais. Então, comecei a fazer minha psicoterapia, fui fazer psicologia e depois eu sempre senti uma conexão espiritual. Sempre fui daquelas que abria a janela quando criança, ficava olhando para a lua, ficava olhando para o céu, ficando olhando para as estrelas. Eu sempre estive em contato com a natureza, aventureira, andava de cipó, ralava joelho, bem criança, que hoje em dia tomara que a gente possa manter de alguma forma, mas que eu não sei se isso ainda existe. Mas era daquelas que ficava brincando na rua, que andava de bicicleta, estourava o joelho. Igual. Isso aí. Igual. E essa aventura e o contato com a natureza sempre trouxe, então, essa representação de vamos além, vamos mais, o que a natureza nos ensina. E aí, eu me abri para a espiritualidade, principalmente depois que eu fiz um estágio na UTI adulta. Eu estava na faculdade, em função de... É tudo processos emocionais que a gente vai vivendo, né? Então, em função dos processos emocionais que tinha dentro de casa, eu estava querendo aprender a organizar, a entender. Eu sou dessa, preciso entender. O meu campo é muito mental. Eu preciso entender. Por isso que eu fiquei muitas vezes no controle. Depois eu vim para o corpo, expandindo para o mindfulness, dizendo, agora eu vou sentir. Porque eu sentia e não entendia nada do que estava acontecendo. E aí, quando eu fiz o estágio na UTI, a gente fez uma abordagem mais humanista, porque dentro da UTI, vida ou morte, o que nós trabalhamos? A crença, a espiritualidade, a fé, a esperança, a ressignificação das dores, dos traumas, dos medos. Quando a gente tem alguém que está passando um processo de adoecimento, ou nós estamos nesse processo, a gente ressignifica a relação. Então, eu via que a doença trazia cura para muitas famílias. Não foi para uma, foi para muitas famílias. Porque naquele momento, muitas coisas que não tinham sido ditas, muitas mágoas que estavam aqui, adoecendo o sistema familiar, e eu consegui ver o quanto cada pessoa trazia a sua espiritualidade. Então, algumas traziam uma oração, outras traziam um crucifixo, outras traziam um santinho, outras pediam autorização para trazer o padre. E aí, cada pessoa, cada família ia trazendo uma forma. E eu fui me abrindo para esse campo, estudando, para poder organizar isso lá no ambiente, né, profissional, e fui me expandindo como pessoa. Então, os primeiros movimentos que eu fiz para a minha espiritualidade, eu fiz eles, escondida, porque, meu Deus, se a sociedade souber, vão me cancelar, vão me crucificar, imagina... Quem não pode. E aí eu fiz todo o meu movimento no off. E eu penso que, não que seja certo ou errado. O importante é que o movimento foi feito. Isso. Sabe? A gente precisa entender que o movimento faz parte da nossa vida. A gente sente o chamado, a gente recebe as informações, a gente acessa, a gente vê uma coisa, a gente sente outra, a gente escuta uma fala, a gente tá, como tu trouxe, parabólica, né? Nós estamos aqui. Sempre, quanto mais presentes, mais a gente aproveita as oportunidades que a vida traz. Total. Então, quando eu olho para tudo isso, eu falo, eu recebi muitas oportunidades. Porque muitas portas se abriram, muitas possibilidades surgiram na minha vida através desse mergulho no autoconhecimento. E aí eu fui para espiritualidade, fui fazer minha pós em transpessoal. Então, tudo aquilo que eu fui viver na questão da energia, né, eu também fui olhar isso por um outro viés para embasar exatamente os atendimentos. Porque eu faço atendimento individual, a mentoria que eu tenho, Negócios com Alma, a gente olha também a espiritualidade, o propósito interno de cada uma delas dentro do negócio. Mas
eu olho para minha infância, o que que significa a minha infância? Então, com a criança aventureira, com a criança inquieta, inconformada, e eu só dei espaço para minha adulta viver tudo isso. Então, essa adulta, ela sempre está em contato com a natureza, eu não abro mão, é um pilar do meu ser, é inegociável. Tem que ter contato com a natureza. Tem que ter algo que possa me estimular, trazer não vou dizer, eu não sou do radical, porque hoje eu tenho mais medo, já fui mais. A gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando com medo de algumas coisas, mas a gente se explora ainda. Mas eu permito com que o meu corpo sinta, para que o meu corpo não trave quando o desafio real da vida chegar. Eu tenho muito essa consciência, se eu tenho a opção de escolha, que tantas outras mulheres não tiveram, eu vou escolher com sabedoria. Então, lá no exercício, eu fortaleço o meu músculo, eu estou fortalecendo a minha mente, eu estou fortalecendo a minha resistência, eu estou fortalecendo a minha relação com a dor, com a paralisia. Lá na natureza, qualquer esporte que eu esteja fazendo, eu estou levando o meu corpo para, de uma forma harmônica, destravar o que na sociedade, na vida acontecendo, ele travaria. Então, eu tenho esses princípios, esses pilares, que eles me sustentam, e que é o que eu compartilho hoje, né, com a egrégora, entre outros também, mas muito essa consciência. Se eu estou fazendo uma atividade física, é porque eu também vou chegar nos meus 80. Claro. E eu preciso levantar da cadeira, eu preciso ter minha autonomia. É sempre pensando nessa autonomia. Então, foi um processo de autoconhecimento, junto com esse autoconhecimento foi uma transformação, e uma transformação que me expandiu muito. Nossa, me expandiu assim. É aquela coisa que quando a gente pensa, só vem a sensação de gratidão, de agradecimento, né? Desse lado bom de tudo que foi visto, porque foi ressignificado. Com certeza. E o desejo de levar isso cada vez mais com intencionalidade, para que as pessoas possam viver diferente e não ficar naquelas amarras ou num amargor da vida, né? Ou numa vingança, ou nas disfunções que a nossa mente, competições. Total. E um ponto que você traz também lá nas suas redes é do prosperidade, é investimento, né? E olha só a jornada, a trajetória que você acabou de contar. Quanto investimento você fez, tanto na vida externa quanto na vida interna, né? E o pessoal acha assim que é mágica. Essa pessoa tem sorte, nasceu herdeira, né? E aí eu volto lá no nosso papo das escolhas e do foco, né? Por exemplo, então se investimento é cura, transformação, prosperidade está ligado a isso. A gente vai colocar o pilar também das escolhas e do que você estava falando de construir bons hábitos. Então, vou fazer uma correlação aqui. Para eu conseguir transformar e transmutar minha vida, não vou em qualquer terapeuta, eu não vou comer qualquer comida, eu não vou assistir qualquer filme, qualquer série, eu não vou estar em qualquer ambiente com qualquer pessoa falando, sei lá o que já nem vibra mais comigo, né? Então, escolhas, investimento, aqui, ó, para mim tá amigo íntimo aqui. Porque isso é retorno, isso é proposta de valor, isso é você se valorizar também. Se a gente tem 20 anos de estudo, de investimento pesado, que eu conheço aqui, a gente se conhece nessa trajetória, é investimento pesado, para a gente poder ofertar o de melhor também para as pessoas, né? E ajudar com a melhor, servir da melhor qualidade também possível, né? Isso, exato. Esse campo, que eu chamo do campo da nossa consciência, né? Esse campo da consciência é o que nos traz a maturidade emocional para saber escolher. Eu falei sobre isso essa semana. Nós precisamos aprender a escolher. Tempo atrás eu usei a expressão a garota Pepsi. Teve o período que a Pepsi fez esse marketing. A pessoa chegava e dizia, quero Coca-Cola. E a Pepsi, só tem Pepsi, pode ser? Pode ser. E a pessoa dizia, pode ser. Eu falo, chega de ser garota Pepsi. Quantas mulheres não escolhem o que vão comer? Adorei. Elas não escolhem o que elas vão comer, elas não escolhem o que elas vão comprar, elas não têm voz. A maioria das mulheres não tem voz, porque está tão intenso aqui dentro, tão confuso, tão barulhento internamente, porque tem que silenciar. Não é no barulho. Não é no caos. No caos, a gente vai para o fundo do poço. No fundo do poço há um esgotamento. No esgotamento, as pessoas começam a voltar. Mas se está confuso, se está barulhento, eu posso dizer, tá bom, opa, chega. Eu sempre ressignifico quando as pessoas chegam para mim, elas chegam,
né? Seja na exaustão ou na dor, e eu falo, a tua alma está te chamando. É um chamado de alma. Você não escutou antes. Você estava acontecendo. Barulho. Estava ali, mas você não escutou. Você optou inconscientemente por resistir a quem você é. Mas como que nós vamos passar uma vida inteira desconectadas de quem somos para agradar o externo? Como que eu vou deixar com que o meu parceiro fique escolhendo o que eu vou comer? Como que eu não consigo dizer qual a minha comida preferida? Como eu não consigo dizer, olha, dentro do meu relacionamento na sexta-feira, eu prezo que nós estejamos juntos e que tu não vá no futebol. Como não é possível? Isso é a Rayane agora falando, né? A Rayane fica inquieta com isso. E quando eu falo sobre isso, é as inquietudes que são nossos chamados de alma. Isso. Porque tem coisas que precisam estar na fala. Esses espaços de nós usarmos a fala com sabedoria. Então, percebe que o campo da escolha, ele é esse campo da consciência, onde eu tenho maturidade para poder lidar com a emoção do desconforto e mesmo assim comunicar para quem eu quiser ou como for. Às vezes a gente vai lapidando para que essa comunicação fique melhor, porque senão ela não quer dizer que ela possa sair de qualquer jeito, né? Mas a gente vai lapidando para que ela saia melhor, mas que a gente use o espaço da fala. No íntimo, do que a gente está fugindo? No íntimo, a gente está fugindo da maturidade emocional. Porque aí eu deixo que o outro escolha para mim. Verdade. Então, assim, toda escolha, ela fala muito mais sobre a renúncia que nós fazemos do que aquilo de fato que nós estamos escolhendo. Porque nós escolhemos estar aqui agora. Quantas oportunidades nós deixamos para trás? Inúmeras. A gente podia estar num café, a gente podia estar na academia, percebe? Então, assim, a gente poderia tudo e mais um pouco. Atendendo, poderíamos tudo e mais um pouco. Quando nós escolhemos uma coisa, nós abrimos mão de tantas outras. E nesse movimento, muitas vezes o que a gente escolhe nos gera frustração. Ai, não foi tão bom. Ai, eu criei uma expectativa. É tudo do nosso emocional. Eu criei uma expectativa e depois eu me frustrei. Eu esperava que fosse mais, eu não gostei. Eu cheguei lá e foi totalmente desagradável. Sabe-se lá o que acontece, mas as pessoas na inabilidade da gestão emocional de dizer eu aprendi e o que eu aprendi com isso, elas regridem e deixam com que todo mundo escolha, porque por frustrada, desde que o outro escolha, eu fico uma frustrada, mas eu não lido com a decisão e com a autonomia da minha vida. É ficar na criança. Não quer se responsabilizar, né? Porque aí tem a quem culpar. E aí, na frustração, eu encontro o culpado. E aí, essas fórmulas mágicas que nós falávamos, né? Então, não, agora é porque a Rayane entrou no Master, então a vida dela decolou. 20 anos, a pessoa... suor, investimento, doando vida. Isso. Não é uma coisa que muda a nossa jornada. É a construção diária. É a decisão aqui e agora. Eu sempre trabalho isso, que são pequenas mudanças, mas que trazem grandes transformações. Porque uma pequena mudança hoje, uma academia hoje, um alimento diferente na minha mesa hoje, e depois hoje de novo, porque é cada momento. Então, é momento a momento. Momento a momento, momento a momento. Pronto. Eu tenho algo muito grandioso no final. Então, quando eu olho e falo, nossa, que bênção, eu sempre falo, sou abençoada, que bênção é porque eu cultivei diariamente. E aí eu sempre convido as pessoas a fazer esse movimento. A escolha agora, o lidar com a frustração, o lidar com a culpa, o lidar com o medo é aqui agora. Então, a maturidade emocional é o que faz tu ter escolha. E a escolha tu vai aprendendo e gerindo com a maturidade emocional. E aí você vai encontrando a prosperidade. No relacionamento, porque as pessoas também pensam que prosperidade é só financeiro, né? Mas a prosperidade, ela é nosso estado de felicidade, de satisfação. Então, é no relacionamento, é no trabalho, é com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre uso a expressão do nosso gráfico de pizza, né? Quando uma área da vida não está bem, esse gráfico está interrompido. Então, a roda não está girando. Para a roda da vida girar, nós temos que estar contemplando todas. É por isso que a espiral vai passando. Porque a gente vai reorganizando cada uma delas.
não com a mesma intencionalidade. Às vezes a gente fica um pouco mais no trabalho. Então, um exemplo, quando eu estava estudando, não tinha lazer, porque o foco era no estudo, mas aquilo me nutria. Então, eu tinha muita satisfação, eu sempre tive muita satisfação em estudar, eu gosto. Diferente do que outras pessoas. Então, a minha nutrição era o estudo, e não o lazer, e não a balada, e não as outras atividades em geral. Então, a gente vai realmente, sim, ressignificando todos esses processos e entendendo que é sobre a individualidade de cada um e o que você escolhe, como você escolhe fazer a sua roda girar. Se eu olhar para a roda do vizinho, que a gente chama olhar para a grama do vizinho, né? Se eu olhar para a vida do outro, eu estou desconectada da minha. O que da minha não tá bom aqui, que tá desconectado, e aí quanto mais eu olho para lá, mais eu vou criticar, julgar, buscar a fórmula mágica. Não é fora, não é buscar fora. É sempre silenciar e encontrar dentro. Total. E colocar consciência em cada uma dessas áreas faz parte da nossa evolução, né? Que eu acho que à medida que você se permite experienciar essas jornadas, você vai adquirindo sabedoria, né? Que é na prática. Não adianta você falar, eu gosto de estudar, mas você estuda e põe na prática para você adquirir a sabedoria daquilo que você trouxe, né? E se eu fico só... Por exemplo, o mundo da rede social. O pessoal está se comparando, julgando o tempo todo, aquele negócio fugaz ali, e vendo, consumindo conteúdos que estão... talvez desnutrindo a alma dessa pessoa, né? Posso falar desnutrindo mesmo, porque vem... A palavra que me vem é desnutrição daquela... Tanta coisa que nada a ver. Então, são escolhas, paciência, e todo mundo como adulto você está escolhendo isso? É isso que você vai ter de resultado. Ponto. Porque também não dá para ficar passando pano para todo mundo, né? O resultado é inerente ao que você faz na vida. Já diziam, não tem como plantar milho e colher batata. Então, a gente precisa entender que tudo que nós estamos fazendo, e o fazer às vezes é passividade. Eu comecei a seguir um monte de gente, mas eu tô seguindo elas por quê? Para quê? Do que me serve? Para passar meu tempo? Eu não tô aqui na vida para passar tempo, eu tô aqui na vida para viver com intencionalidade. Com intencionalidade. E você repara uma coisa, quem está fazendo, se colocando à frente, trazendo o seu servir, não tem tempo de ficar lá. Fulano fez tal coisa. Não dá tempo. Você vê, hoje você acabou de chegar do aeroporto, já está aqui. O negócio é fluido mesmo, é fluir com a vida, como você fala. Exatamente. Não tem tempo de ficar se comparando. Hoje tem muita competição, tem ainda no mundo corporativo, principalmente, né? Eu venho do mundo corporativo de transição. No mundo, você atende muitas mulheres, né? Então, no mundo feminino também, vem de coisas ancestrais, mas o que a gente tem falado em muitos episódios é que essa guerra já acabou, gente. A gente pode descansar de fato e que a gente possa criar comunidades fortes onde todo mundo possa elevar todo mundo, né? Todo mundo tem seu espaço, sua voz, sua essência. Tem uma raridade diferente, obviamente, né? Mas a pessoa, se ainda não se conhece, ela não consegue transmitir aquela essência, aquela raridade dela, né? Então, vai tentar para pertencer, talvez, caber aonde ela não está fazendo sentido, né? Talvez é um pouco disso também. Percebe que é o nosso recurso primitivo. Porque o pertencimento é para garantir sobrevivência. Só que, por que a gente busca o pertencimento? Para sobreviver. Sem o pertencimento na família, nós como criança, nós somos o único animal, a única espécie que não sobreviveria. Os outros já saem caminhando. Os outros já saem comendo. A gente não. A gente precisa de relacionamento, a gente precisa do outro, a gente precisa do olhar materno, a gente precisa do leite materno, a gente precisa do outro e a gente se desenvolve através do outro. E inconscientemente é essa representação que nós temos, que se eu estou contra esse grupo, ou seja, então, eu tenho uma filosofia diferente da minha família, ou na escola, na faculdade, dentro de um ambiente empresarial, eu não compactuo com alguma ideia, com alguma crença, mas se eu discordar, eu vou ser rejeitado. Na rejeição, eu morreria.
porque eu vou ser excluído. E aí, o sozinho, eu não sobrevivo. Só que o sozinho é na criança, na nossa adultez. Sozinha nós não sobrevivemos. Primeiro que é humanamente impossível nós vivermos sozinhas. Isolada, né? Mas é humanamente impossível porque a gente vive de relacionamentos. A vida é em sociedade. Mas a gente perceber que, ok, se eu fui pro pagode não é o meu ritmo, por que eu vou tentar cabelar? Não, não tento. Eu me afasto e eu vou conhecer os outros ritmos. Eu vou ver aquilo que eu sinto, porque é do interno. Aquilo que eu sinto, aquilo que o meu corpo responde, aquilo que eu gosto. E não tem como depois eu chegar num espaço que eu estou ressoando internamente prazer, satisfação, felicidade e não ser bem-vinda naquele espaço. Agora, o que acontece? Vou tentar me enquadrar em um grupo do qual não ressoa aqui dentro. E aí eu já vou com resistência, eu já vou com cara feia, e aí eles me renegam. E eu fico alimentando essa sensação e vivendo esse vínculo de sem eles eu morreria. Não, eu só não estou no lugar certo. E aí eu considero assim, bem importante isso que tu trouxe nas nossas fontes de nutrição e talvez até, eu chamo fontes de nutrição, porque as nossas escolhas é como eu estou nutrindo a minha vida. Se a minha mãe me deu o leite e ela garantiu minha sobrevivência, e aí minha mãe e meu pai, porque o pai também contribui para a nossa sobrevivência, né? Se eles garantiram a minha sobrevivência, eu honro com a minha vida. Mas eu honro nutrindo a minha vida. Nutrindo com qual é o alimento que eu vou ingerir, qual é o conteúdo que eu vou consumir. E aí eu sempre falo detox digital. Então, para quem está, isso já é comportamental, é aqui agora. Para quem está acompanhando, é detox digital. Para dar uma olhadinha quem está seguindo. Por que eu sigo? Eu conheci no passado. Deixa de seguir. A gente faz uma limpeza, é uma limpeza, porque a gente abre um espaço. O espaço para te se expressar do teu jeito, para te, né, se estimular a conhecer coisas diferentes. E se o teu feed não tivesse preenchido pelo que ele está hoje, quais outros assuntos te interessariam? Sabe? Se tu não recebesse tudo pronto, o que você buscaria? Porque está na nossa busca, está naquilo que pulsa, aquilo que nos incomoda. Mas não para ficar rivalizando. Sim. Para aquilo que, se isso me incomodou, é porque é meu, não é do outro. Então, como que eu vou organizar ou o que eu vou aprender, qual a visão que eu vou desenvolver sobre esse assunto? É sempre sobre esse investimento interno. Nossa, muito bom, muito bom. Porque aí você se coloca numa postura intencional, né? Viver. 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 Não é deixar a vida passar. Te levar, né? Não é ver a vida passar. Exatamente. É viver, que é sentir. Sentir. E esse ponto que você comentou da coragem também e de colocar limites, né? É super importante, porque eu vejo também que as pessoas têm dificuldade de falar não. E às vezes também para pertencer, obviamente, né? Mas eu acho que tem que ter um exercício aqui de que você precisa ter coragem para desagradar. Porque se você não vibra e não pulsa naquela sintonia, igual você falou, a pessoa não é do pagode, não é do rock, ou não é sei lá o que, gente. Independente do que você gosta. Por que você vai se forçar a fazer um negócio? Aprenda a falar não e desagradar, porque isso faz parte. É aquela questão de querer sempre ser a perfeita, filhinha da mamãe e do papai que quer agradar sempre. Você não vai caber aonde que é para ser para você, porque senão você vai... É a mesma coisa, vai continuar empurrando com a barriga, né? O que acontece é que em alguns momentos a gente quer caber no espaço para não sentir a rejeição. Só que aí a gente promove a rejeição repetidas vezes. Então eu fico indo nesses espaços e não falo não para o outro, mas aí eu fico sentindo e revivendo a rejeição interna. Porque esse não, ele colocaria a minha saúde. O não é não compactuo. Quando eu não compactuo, eu vou viver a minha verdade. Mas eu sei que eu sou diferente de você. E nessa diferença, a sensação que vem é de não fui aprovada, não fui aceita, vou ser rejeitada. E aí há um medo de viver essa sensação. Só que a nossa essência, a nossa verdade, ela é individual. Não existe ninguém igual a nós. Cada ser humano é único.
Isso. Em algum momento vai haver essas divergências, essas diferenças, essas sensações de o outro é diferente. Não é que eu estou rejeitando este outro, não é que eu estou sendo rejeitada, é que somos diferentes, temos gostos diferentes. Ponto. E aí a gente pode trazer esse pensamento, né? Porque toda vez que a gente trabalha no campo cognitivo, a gente traz cartões de enfrentamento, mudanças de crença através de palavras. Então, é pegar post-its e colocar, né? Ah, eu não consigo dizer não. Coloca aquela frasezinha, eu digo que é a carta na manga. No jogo, tem uma carta na manga para ganhar a jogada, né? É exatamente isso. Então, aquele post-it que tu tá se nutrindo dele, porque tudo que tá no nosso campo da visão, nosso maior sentido é a visão. Porque a gente consegue ver tudo. Por isso que a gente fecha para silenciar os olhos. Porque aí eu vou conseguir prestar atenção na sutileza do que eu estou ouvindo, da temperatura, do aroma. Agora, a visão, ela tem predominância na nossa vida. E aí, quando eu tenho isso intencionalmente estimulando o meu ambiente, por isso que a gente organiza a casa, deixa ela bem organizada, não deixa a casa bagunçada. Por isso que a gente faz um detox do digital e seleciona quem você vai acompanhar, porque você está vendo. Por isso que as suas frutas e os seus alimentos mais nutritivos vão estar em cima da mesa e os outros vão estar guardados no armário. Toda uma reorganização, né, para que isso aconteça. Mas os post-its, eles trazem essa intencionalidade de você lembrar de que eu vou ressignificando meu pensamento e no momento que eu tenho oportunidade. Olha a diferença de dizer não consigo dizer não, eles não vão gostar de mim. Não, eu tenho uma oportunidade de ressignificar. Eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Eu tenho uma oportunidade de falar sobre o que eu gosto, de fazer o que eu quero. Então, um post-it pode ser, eu tenho oportunidade de mudança, eu tenho oportunidade de expressar minha verdade, a minha voz. Suave, né? Isso. E aí, no momento que surge a oportunidade, você tira a carta na manga. Você diz, agradeço a sua opinião, agradeço a sua sugestão, eu entendo que você gosta de... Vamos colocar que é marido e mulher, e o marido quer pedir hambúrguer e a mulher quer uma saladinha. Às vezes, tu não quer comer aquele negócio, né? Às vezes já não, teu estômago já não cai mais bem. Sim. Como que é chegar e falar isso? Olha, se você quer, você pode pedir para você, eu vou fazer outro alimento aqui para mim. Olha a simbiose, que a gente pode ficar aqui o dia inteiro. Tudo é, né? Olha a simbiose que eu não sou ninguém sem o outro, então a gente tem que comer a mesma coisa, então eu não posso dizer não. É meio simbiótico, é a criança, é a imaturidade. Uma pessoa que está na sua maturidade emocional, ela consegue dizer não. Ela consegue dizer de uma forma sutil, eu não quero comer isso hoje, obrigada. Isso, é bancar a sua posição, sua escolha o tempo todo, né? Isso eu me lembrei agora de um evento que aconteceu agora esse fim de semana. É só porque a gente falou disso, eu lembrei que... Mas é uma coisa que ilustra bem. A gente ia fazer um exercício de renascimento. E foi na água, no rio lá, a gente estava num espaço de natureza e tudo. Um grupo. E aí falaram, escolhe duplas ou trios, né, para fazer o exercício lá. Aí pronto, aí a gente escolheu. Aí quando terminou o exercício, a moça que estava no nosso trio veio me falar assim, eu quase não fiz esse exercício, eu não ia vir. Falei, sério, por quê? Foi tão lindo, ela gostou muito, transformando, né, e tudo, um exercício de cura ali, né. Porque eu tenho vergonha de ficar de biquíni na frente das pessoas, porque eu não gosto de ser filmada, como aqui tem câmeras e tudo. E eu não ia vir, era o meu limite. Eu falei, e você contou e falou para essas pessoas que você não queria ser filmada, que você poderia ter ido lá e falar, não filma aqui, que eu não quero aparecer, né? Assumir sua postura, né? Ela falou, não, mas aí eu resolvi vir. E quando eu resolvi vir, eu me assumi de que eu precisava desse exercício. Essa mulher não apareceu em nenhuma foto, porque energeticamente eu já tinha se posicionado. Sim. E aí o negócio flui, sabe aquele negócio que precisa controlar as coisas também? Ela se posicionou, eu vou fazer, eu tenho medo, mas eu vou fazer porque eu preciso de fazer essa transformação na minha vida. Mas eu não quero ficar exposta, que é um momento íntimo meu, de fragilidade das questões dela, né? Mas só dela fazer o movimento... Ela não saiu nenhuma foto sincronicamente, né? Saiu nenhuma foto. E fez o processo dela, olha só. Tu sabe que em muitos momentos que eu fui fazer as minhas práticas, quando eu tô nas conduções,
eu quero que as pessoas se entreguem, né? Tipo, se entrega, vai, se doa, né? Mergulha. E quando eu vou fazer as minhas, eu tento, às vezes, a gente sente o emocional, bloqueando um pouquinho, o mental, trazendo um pensamento, né? Restringindo o movimento. E aí eu fiz um retiro no final do ano, a gente se despiu, tudo mais, né? Ressignificando. Teve algumas respirações que representavam também, mas num outro sentido, o renascimento. Só que foi muito engraçado que eu recebi as fotos do evento. E foi a primeira vez que eu me olhei verdadeiramente expressando uma emoção. E eu falei, meu Deus, assim, a sensação que eu tive de ver a imagem, diferente do que num vídeo onde tem uma música, que aí muitas vezes tu elabora diferente, né? Ali eu tinha uma imagem real da vulnerabilidade do nosso ser. Para mim foi algo muito significativo, sabe? Eu falei, nossa, esta aqui que eu tô vendo agora, ela é real, ela também é uma parte minha, ela não precisa ficar escondida, nós temos vergonha, assim, meu Deus, né? Mas a gente pode expor e pode acolher e pode aceitar e pode integrar. Mas ter olhado, assim, uma foto do meu eu mais vulnerável foi muito, muito significativo. Outra experiência. Outra experiência. E aí você pôde ressignificar o aparecer. O nosso, e o nós nos vermos, de fato, nessa vulnerabilidade. Porque uma coisa é quando eu tô sensível, ou quando eu tô sentindo, eu sinto, não me vejo. E ali eu tive a representação de como é todo esse campo, assim, foi muito mágico. Foi muito lindo. E é uma mudança significativa, né? Sim. Você vira a chave, parece, vira. né? Pá. Porque já dizia Brené Brown, coragem para ser vulnerável e perfeito. Fizemos a leitura desse livro esse ano. Estamos num movimento muito ativo. Mulher, já tô sentindo que a gente é amiga de sentar no restaurante e ficar conversando. Sim, jovens senhoras que passaríamos a tarde tomando café, tomando um chá. Maravilhoso, adoro tudo. Olha, pra gente chegar no final, eu queria que você falasse sobre seus projetos, o que é que vem por aí, onde as pessoas encontram, você já contou, mas conta de novo. E pra gente fazer uma prática, pra quem tá assistindo, fazer um centramento, o que você acha? Com toda certeza. Bora. Bora lá. Então, vou começar instruindo, então, as pessoas a acompanhar no Insta, @RaianeTonquiel. Seguir também lá no Spotify, porque no Spotify vai ter todas as práticas. A gente vai fazer uma aqui, cada prática é uma, e lá tem outras práticas de mindfulness, são todas práticas estruturadas. Vou só trazer uma sutileza aqui que eu penso que vai contribuir. O mindfulness, ele é a atenção plena aplicada ao momento presente. Então, é a qualidade da atenção no aqui e agora. O que significa que nós podemos fazer a prática formal, que são as meditações guiadas, body scan, respiração, pausa consciente, essa que nós vamos realizar nesse instante também, ou nós podemos aplicar o estado de presença, de atenção a qualquer momento. E aí eu vou deixar aqui um desafio para quem está nos assistindo. Gostamos. Esse desafio é poder lavar louça com atenção plena, tomar banho com atenção plena, se vestir com atenção plena, realmente trazer a sua atenção com a melhor qualidade possível para tudo que tu está fazendo, porque a gente vai ganhando a sutileza, assim, ó, de sentir a diferença, de estar no ambiente, de não sair com a mente, porque tu tá tão centrada com todos os teus sentidos que a tua mente não divaga, a mente não sai. E a primeira vez que eu fui fazer essa experiência lavando a louça, era tipo, eu detesto lavar louça, que saco lavar louça. Eu estava no julgamento, na postura que julga. E eu fui fazer a prática de atenção plena de mindfulness lavando a louça. Gente, que delícia! Porque eu saí do campo do julgamento, saí da mente. E aí eu senti a água, aí eu senti a espuma e foi muito prazeroso. O nosso objetivo dentro do mindfulness não é sempre trazermos prazer, mas ele nos conecta com o prazer da vida. Então, quanto mais nós praticamos, mais prazer de viver nós temos. E aí eu trago essa ideia, o prazer real,
O prazer real de inspirar e saber que isso é uma fonte de nutrição para o meu corpo, para as minhas células. O prazer do sabor que eu estou ingerindo, o prazer da relação sexual, o prazer do abraço, o prazer de um cafuné, fazer um cafuné no couro cabeludo ou passar um creme nas mãos. Mas o prazer de estar aqui agora. Quando nós sentimos deste prazer, nós não nos anestesiamos com a rede social, com comidas, com outros vícios. Então, que nós possamos introduzir isso cada vez mais na nossa vida, para nós nos centrarmos no prazer real e sairmos deste prazer ficcional, né? Que está aqui todos os dias, que estamos sendo hiperestimuladas para isso. Trazendo dos projetos, eu estou com uma turma nesse momento eu conduzo um programa de maturidade emocional, que é o programa Despertar. E esse é um grupo exclusivo para mulheres, onde nós reduzimos toda a ansiedade e assim aumentamos a vitalidade. Por que as mulheres estão cansadas? Por que as mulheres estão controladoras? Por que elas ficam se comparando? Porque elas estão desconectadas, a ansiedade está pulsando. Quanto mais ansiedade, menos vitalidade. Aquele modo trator que tu trouxe, né? É exausta. Não tem energia para cuidar de si ou para gerir a sua própria vida. Então, dentro do programa Despertar, que é o programa exclusivo para mulheres, a gente está com uma turma nesse momento. E é lindo, a gente acompanha essas transformações, a gente faz um mergulho no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. E nós teremos uma próxima turma no segundo semestre do ano. Porque agora a gente está finalizando a primeira turma. Eu tenho uma viagem para Israel. Que chique! Então, essa viagem ela vai ser outra fonte de transformação. E aí, depois, quando eu volto, quando é serei isso? uma nova versão. Maio. Nossa. E aí, em junho, nós temos a próxima turma do Despertar. E aí vai ser uma transformação gigantesca, assim, maravilhosa, né? Linda. Então, fica aqui o convite para as mulheres que estão querendo sair desse piloto automático, sair da ansiedade, sair do estresse, ganhar mais vitalidade, ressignificar a sua vida. É o ser e estar no mundo. Uhum. É um programa que ele não é superficial, ele é um programa de alma mesmo. Eu sempre costumo falar para as jovens senhoras que é a nossa família de alma. É onde nós escolhemos estar. E aí a nossa escolha, ela nos conecta com pessoas que vão trazer aquilo que a gente precisa. Eu aprendo constantemente com elas, elas aprendem constantemente comigo, porque é o dar e receber de formas diferentes. Com certeza. Então, temos o programa Despertar. Esse final de semana, né, temos um evento aqui em São Paulo das Jovens Senhoras, que nós estamos organizando, vai ser amanhã de manhã. Já Delícia! Maravilhoso. Para nós praticarmos o mindfulness, despertarmos o nosso poder pessoal. E tem uma mentoria individual, que é a mentoria Negócios com Alma, que é específica para aquelas mulheres que estão pulsando essas transformações, as suas transições, mas como, onde, porque elas sentem o chamado da alma, sentem o chamado da alma selvagem, mas não tem ambiência, não tem nada. Então, elas ficam muito perdidas, confusas, e aí o potencial fica adormecido. Uhum. Dentro da mentoria Negócios com Alma, a gente faz esse despertar do nosso propósito, do nosso servir. E bancamos isso com a maturidade. Então, a gente passa pelo psíquico, pelo emocional e pelo negócio também, né? Pelas estratégias também. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bora lá, então, fazermos uma prática. Tem muita coisa boa, gente. Vocês viram. Acompanha a Rayana aí que vocês vão brilhar. Tem canal no YouTube. Aí, ó. Nossa, tem muito vídeo no YouTube. Vamos tirar os sapatos para colocar os pés e sentir isso. Você sabe que esse estúdio com sofazinho? Primeira vez a gente veio gravar no sofazinho, era mesa, aquele negócio mais frio, assim. Falei, aqui tá tão aconchegante que eu já quero pôr o pé pro alto, tirar sapato, tirar... É bem isso. Ficar em casa. Então, a gente vai... Nesse instante, eu vou convidar vocês a escolherem um espaço que é mais confortável. Porque ele vai ter menos ruído, não vai estar com tanto estímulo. Mas a ideia é que o que nós praticarmos aqui agora, vocês vão introduzindo nos diferentes ambientes. Ambiente de trabalho, familiar, né? No todo Pode fazer instante. dirigindo, não dá, né? Dirigindo. Dá? Sim, Tá. vai olhando a natureza, vai respirando, vai sentindo a temperatura. Tá bom. Vai se sentando confortavelmente, deixando os teus pés paralelos no chão. Vai gentilmente alinhando a tua coluna, trazendo a tua presença para esse momento, sustentando
o teu corpo, sustentando a tua vida, sentindo essa vida que está dentro de ti. Vai repousando as tuas mãos com as palmas voltadas para cima, trazendo esse sinal de abertura. Você está aberta para a vida, essa vida que chega instante a instante, e você recebe, você observa, e através da sua atitude pessoal você vai conduzindo. E vai gentilmente fechando os teus olhos, diminuindo os ruídos e ampliando a tua conexão. E na próxima inspiração, vai levando a tua atenção para essa respiração. Apenas por esse instante, se permita repousar a sua atenção na respiração. E observá-la sem julgamento. É um lindo ato esse que nós dedicamos, de desacelerar, de cuidar, de centrar. Então vai observando a temperatura do ar que entra, o caminho que esse ar percorre dentro do corpo, a temperatura do ar que sai. Se a tua mente divaga com pensamentos, vai apenas reconhecendo esse movimento natural da mente. E vai escolhendo trazer a sua atenção de volta para o aqui e para o agora. Quais são as sensações que estão presentes nesse instante? Você vai apenas tomando consciência. Nós não temos a pretensão de mudar, de alterar, de controlar, apenas de observar como a vida se apresenta e como você responde a essa vida, à sua vida. Na próxima inspiração, você pode expandir um pouco da sua atenção para o seu corpo inteiro, explorando com curiosidade, como se fosse a primeira vez que você estivesse aqui, dedicando um tempo de qualidade para si mesma. Na presença de algum desconforto, vai inspirando e dando as boas-vindas. Bem-vindo o pensamento, bem-vinda a sensação. Vai permitindo que a tua atenção se expanda para além do seu mental, para além da sua percepção racional. Através da respiração, você vai reconectando com esta fonte de vida, fonte gratuita, disponível. Essa fonte não te avalia, não te julga, não te exige, não te controla. Ela simplesmente é, e ela simplesmente sustenta, nutre a tua alma. Você inspira profundo, agradecendo pelo presente. E você permite que esse presente pulse no seu coração, assumindo a sua vida, as suas escolhas, a sua verdade, o seu ser. Essa fonte já confiou em ti. Agora você precisa confiar em si mesma. Vai expandindo a tua percepção para o teu corpo, sentindo o peso do corpo. Sentindo os teus pés no chão, mexendo os teus pés, mexendo as tuas mãos.
ombro, pescoço. E vai voltando para esse momento. Maravilhosa. A gente fica Mulher, eu tô até aqui, ó. Como é que eu vou encerrar esse episódio agora? Fui para outro lugar e voltei. Ficou até mais clara a sala quando eu voltei. Tá tudo mais claro. Aqui, ó, tô até slow motion. Mas é assim, né? Maravilhoso. Muitas vezes eu tenho algumas mulheres que elas me trazem assim, Rayane, eu sou lenta, eu sou devagar. Eu falei, não, é o teu ritmo. Não tem lentidão. A lentidão, ela vem da comparação. É o teu ritmo. O nosso ritmo, ele tá aqui, sentindo, organizando e agindo. Porque a gente precisa agir. É, isso aí. Ai, minha gente, é a primeira vez que vou terminar esse episódio num estado pleno aqui. Maravilhosa, conectada. Espero que você tenha feito esse exercício também. Me conta aqui nos comentários o que você achou. O que você achou desse episódio também? Curte o canal, compartilha com quem você acha que vai agregar esse papo também, né? Fala. Quero falar. Para quem ficou até aqui, agora me veio. Epa! Para quem ficou até aqui agora, quem finalizou esse exercício vai me mandar uma mensagem e vai receber um presente. Olha, mais presentes. Mais presentes. Então, abundância para a vida. É, mas é. Maravilhoso. Então aproveite esse presente, gente. Manda mensagem lá para a Rai. E bora ficarmos na nossa presença de sermos autênticos, com a nossa essência, para servirmos daquele lugar genuíno que cada um tem, né? Presença, essência e consciência. E consciência. Maravilhoso. Então, obrigada a vocês ouvintes. Rai, muito obrigada pela presença. Foi um prazer te receber aqui. Que a gente possa fazer mais episódios também. Fazer parcerias, episódios. Já tô aqui, ó. Na verdade, eu não tô nada. Eu tô muito away agora. Mas tem essa vontade. Tá bom? Então, bem-vinda. E vocês que estão ouvindo, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, pelos feedbacks. Essa família do Bezadeus está crescendo cada vez mais, essa comunidade maravilhosa. E até o próximo episódio.